Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Outubro de 1956 em Nova York. Torneio Rosenwald Trophy, um dos mais importantes dos Estados Unidos. E aqui a gente tem Donald Byrne com as peças brancas. 26 anos, mestre internacional, um dos melhores jogadores americanos da época. E aqui de pretas a gente tem o Bobby Fischer com 13 anos de idade. Esse garoto aprendeu xadrez sozinho, lendo o manual de um jogo de tabuleiro que a mãe comprou numa loja. E nessa partida, contra um dos caras mais fortes do país, ele faz algo que ninguém esperava. Algo que o mundo do xadrez não conseguia nem explicar direito. Anos depois, a empresa batizou essa partida como o jogo do século. E o nome ficou. Esse vídeo faz parte da nossa playlist As Partidas Imortais de Xadrez. E essa aqui é uma das razões do nome da playlist. Vamos ver o que aconteceu então, galera. Bobby Fischer aqui, 13 anos, pessoal. O Donald Byrne, experiente jogador, abre aqui com cavalo em F3, a abertura rete. Bobby Fischer responde aqui com cavalo em F6 e depois de C4 temos aqui o lance G6. Muito bem, o Bobby Fischer vai desenvolver o bispo na longa diagonal. Byrne segue com o cavalo C3. Um aspecto interessante, quando a gente fala o Byrne, tem duas partidas famosas do Bobby Fischer. Uma é contra o Donald Byrne, que é essa, a partida do século, mas tem de um outro Byrne, que eu esqueci o nome. Então, cuidado, quando a gente fala a partida do Fischer contra o Byrne, tem outro também. Bom, bispo G7 foi jogado pelo Bob, D4 atacando o centro e Roque coloca o rei em segurança. O Fischer fez uma defesa índia do rei aqui, ele simplesmente colocou o rei em segurança, o bispo na longa diagonal. É uma abertura bem perigosa para os dois lados, parece que as pretas estão entregando aqui o centro, mas a gente vai ver que na verdade não é bem assim. Bispo em F4, passa o bispo, vai tirar o peão, vai tirar outro bispo e vai rocar. O desenvolvimento das brancas parece perfeito. Bobby Fischer segue diretamente com D5 atacando o centro. E aqui temos o lance Dama B3. O Donald Byrne se aventura aqui pelo tabuleiro. Vai para essa linha que é bastante arriscada. Eu não sei se o Donald Byrne jogaria uma linha dessa contra um jogador mais experiente, ou pelo menos, né, que ele respeitasse pela idade ou alguma coisa do tipo. Ele viu o menino de 13 anos ali e falou: eu vou dar uma arriscada aqui, né? Bobby Fischer segue com peão toma e dama toma. E agora existe uma pressão aqui em C7. Todo mundo tá apontando aqui para casa de C7, né? Então o Bobby Fischer já rasga um C6 aqui, o que dá a entender para o Donald Byrne que o menino já tá se defendendo, que o menino já tá acuado. A partida segue com E4 e olha que assustador o desenvolvimento aqui das brancas, né? Tudo bem, falta tirar o bispo e falta rocar, mas assim dá a impressão que as brancas estão mandando no jogo. E o Bobby Fischer vai para o lance cavalo de bem D7, seguindo o desenvolvimento, sem nenhum medo, sem se assustar. O Donald Byrne segue trazendo mais uma peça, torre D1, coloca a torre na mesma coluna da dama. É realmente intimidador jogar contra um jogador experiente como o Donald Byrne. E o Bobby Fischer segue com o lance cavalo em B6, ganhando um tempo sobre a dama. E aqui o melhor lance seria tirar a dama para uma dessas duas casas. Dama E2 também é possível, mas ficar na frente do bispo, mais natural seria qualquer uma dessas. É um lance recomendado nessa posição. Mas o Donald Byrne se sentindo aqui ambicioso, né? Falando, eu vou dar uma lição nesse moleque. Vem com um lance arriscado demais. Dama C5. E somente um super jogador pode castigar esse lance dama C5. O Donald Byrne aqui, ele tá querendo realmente ir pra cima. Um lance que coloca a dama mais ali no jogo do que ela ficaria se ela tivesse recuado. Mas esse lance permite com que Bobby Fischer siga de uma maneira exemplar. Primeiro bispo G4, e agora ninguém tá defendendo esse cavalo, pelo menos a dama em D3 estaria defendendo o cavalo. Tudo bem, tem um peão, mas você não quer destruir sua estrutura de peões. Mas o Donald Byrne tem uma outra ideia, ele segue com o lance bispo G5, fazendo valer a ideia do dama C5. Esse lance, essa sequência, esquece essa interrogação aqui, esquece esse lance aqui, essa marcação, porque precisa ser um gênio para entender por que esse lance é ruim. Porque esse lance parece ótimo, esse lance, cara, o peão vai avançar, né? O peão de E7 vai cair com duplo além de tudo, isso aqui parece que tá acabado já para as pretas, parece que as pretas vão perder.
Mas o Bobby Fischer segue com um dos lances mais geniais da história do xadrez. Esse lance é inesquecível. Uma vez que você... Eu já mostrei essa partida no canal e há alguns anos, né? E ela tá de volta aqui agora na nossa playlist. E esse lance, uma vez visto, você nunca mais esquece. Dá pra fazer um quadro. E eu acho que no vídeo anterior eu falei isso. Eu não vi o vídeo, hein? Mas essas coisas gravam a gente. Cavalo em A4, galera. Esse lance é um dos lances mais bonitos da história do xadrez. Cavalo em A4 já seria um lance brilhante para qualquer jogador, mas pensa nesse contexto, o menino Bobby Fischer de 13 anos que aprendeu xadrez sozinho, galera. Isso aqui é bizarro. Esse lance entrega um cavalo do nada, no meio do tabuleiro, castigando o lance dama C5 com uma genialidade absoluta. Donald Byrne segue com o lance dama em A3. Rafa, não entendi. O Bobby Fischer entregou o cavalo. Aqui eu acho que o Donald Byrne já começa a ficar um pouco assustado de ver a genialidade do moleque. Por que ele não capturou aqui o cavalo em A4? Por conta de cavalo por E4. Esse lance teve o tema do desvio, atacando a dama e atacando o bispo. E aqui, sei lá, poderia ir para essa linha complicadíssima com o bispo por E7, deixando a dama e atacando a dama do Bobby Fischer. E o Bobby Fischer poderia seguir aqui com torre em E8, castigando o rei no centro. Vejam que tudo tem um preço a ser pago no momento certo, né? Então aqui, depois de bispo por dama, cavalo por dama, esse lance viria com cheque, olha que sequência genial. Seguindo com cavalo por cavalo, recuperando material, mantendo o bispo atacado e também atacando o peão e deixando o rei aqui no centro. Uma posição estrategicamente ganha já aqui para as pretas, tá? Então vejam o poder do lance cavalo em A4. Olha o cálculo já desse moleque, a genialidade. A partida segue com dama em A3, tudo bem, continua existindo aqui a ameaça, defendeu aqui o peão de B2, a posição parece ok. Bobby Fischer segue com o melhor lance da posição, cavalo toma. Aqui você não pode tomar de dama por conta de cavalo por E4, dando aqui esse duplo, e aqui já não tem mais o que fazer, vai jogar bispo por cavalo. Por exemplo, dama C1 aqui tentando defender o bispo, poderia seguir dessa maneira, com um ataque implacável aqui para as pretas, né? Por exemplo, se o bispo volta, simplesmente cavalo toma e depois de dama toma, dama por A2. E o Bobby Fischer aqui já tem 2 peões a mais, o rei aqui está exposto, a estrutura de peões está completamente estragada. Uma posição estrategicamente ganha também para Bobby Fischer. Com o rei seguro, hein? Apesar dessa coluna G aqui ser assustadora, o rei aqui está seguro, galera. Por isso, o Donald Byrne, nesse momento, acho que já começa a ficar um pouco preocupado, deve estar um pouquinho de sorte de principiante e daqui a pouco ele vai se cansar e enrola esse moleque. Segue com o peão toma. E o Bobby Fischer agora segue com o cavalo por peão. E o Byrne fala, pronto, tá aqui, sabia que esse moleque ia pendurar. Eu tinha certeza que esse moleque ia dar uma pendurada, acabou o jogo. Porque agora eu vou tomar, ele esqueceu que minha dama tá aqui atacando em E7. O Bobby Fischer esqueceu, né? Oh, Rafa, que absurdo ele pensar isso. Não, mas aqui o Bobby Fischer não era o Bobby Fischer ainda, tido por muitos como o melhor da história. Era um talentoso moleque jogando campeonato dos Estados Unidos aqui, né? Um torneio importante nos Estados Unidos. Então, aqui ele achou que o Bobby Fischer pendurou. Não pensou 2 vezes, seguiu com o bispo por peão. E o Bobby Fischer segue com o lance dama B6. Rafa, não tô entendendo. Ele acabou de perder a torre e a Stockfish tá falando que o Bobby Fischer tá melhor. Pois é, galera, vai percebendo, não parece que as pretas estão melhores aqui, mas qual é o problema de bispo por torre que não foi jogado? Quando a tela fica azul é porque é uma variante, tá? Não é o que foi jogado na partida. O problema é bispo toma ganhando um tempo sobre a dama, tem pressão aqui nesse peão, tem rei no centro, é uma combinação devastadora. Aqui, por exemplo, dama B3 poderia até mesmo trocar aqui as damas sem nenhum prejuízo, porque a continuação é forte demais. Torre em E8 e de repente quase todas as peças estão atacando. Um bispo em E2 não adiantaria ir para uma sequência como essa por conta de bispo B4 e aqui acabou, já não tem mais o que fazer, rei F1, aqui tá atacando lá, aqui já não tem mais o que fazer, torre B2 seria uma possível continuação, bispo toma, por exemplo, aqui poderia seguir dessa maneira e as pretas têm uma posição já completamente vencedora. Tá com um bugzinho aqui no chess.com, não reparem, tá? Já faz alguns dias isso. Ó, cadê o cricão? Cadê o cricão da massa? Agora é o seguinte, mas deu pra ver bem aqui a linha, né? Deu pra ver bem. Por isso, galera, isso aqui é bizarro. Dama B6 foi jogado e aqui o Byrne, o Donald Byrne fala, ok, vai. Ele tá se saindo bem.
Não dá mesmo para eu tomar a torre. Ele calculou tudo e falou, cara, o moleque é bom, o moleque é bom. Mas agora, bispo C4, tamo bem aqui no jogo. Esse lance aqui desenvolve uma peça, eu tô preparando para rocar. Tá tudo certo, continuo mantendo aqui a torre atacada. Parece ser uma boa sequência. E o Bobby Fischer segue com mais um lance absurdo nessa posição, que é o lance cavalo por C3, galera. Isso aqui não é normal, porque todo mundo tiraria a torre daqui, né? Tiraria a torre daqui. Mas qual que é o problema? Aqui você pode rocar simplesmente, o bispo tá protegido, né? E aqui poderia seguir dessa maneira, com chances para os dois lados. Mas o Bobby Fischer quer ganhar a iniciativa, segue com cavalo por C3 e esse lance abre aqui. Esse lance é brilhante, ele abre o ataque para cima do rei, ganha um tempo para cima da torre. Mais uma vez, não adianta jogar aqui bispo toma, porque bispo toma viria para cima da dama. E se dama toma, tá vindo bispo B4, galera. Olha só a sutileza que existe nessa posição. Por isso o cavalo por C3 é genial. E o Bernie aqui um pouquinho assustado, mas ele fala, cara, esse moleque é bom, mas eu tenho esse lance aqui. Bispo C5 foi jogado. E agora o Bobby Fischer tem o cavalo atacado, tem a dama também tá aqui atacada. E o Bobby Fischer vai fazer o que nesse momento? Segue com torre cheque. Ok, escapou aqui, a torre também estava atacada, escapou com a torre, mas continua com a dama e o cavalo atacados. A partida segue com o lance rei F1. E agora não tem mais cheque, não tem mais nada. Qualquer lance nessa posição agora é ruim para as pretas, exceto um. Mas será que o Bobby Fischer vai encontrar? O que ele pode fazer aqui agora? Porque a dama tá atacada, o cavalo tá atacado, a dama não consegue defender o cavalo. O Bobby Fischer vai perder material nessa posição, a não ser que ele não ligue para isso. Bobby Fischer segue com mais uma vez um lance que marca. Para mim, depois do cavalo em A4, esse é o lance que é inesquecível aqui, emblemático nessa partida. Bispo em E6, galera. Não! Como assim? Deixando a dama mais um lance brilhante por esse garoto. E aqui eu acho que o Donald Bernie pensou assim, eu já sei, esse moleque quer empatar. Tudo bem. O que eu vou fazer? Ele quer empatar. Eu vou empatar, vou tomar a dama dele, seguiu tomando. Bobby Fischer segue com o lance bispo por bispo com cheque. O rei vem para casa de G1. Cavalo cheque foi jogado. Ó o bug. Rei vem para casa de F1 e aqui o Bernie falou, beleza. Ele vai ficar me dando cheque perpétuo, porque agora o Bobby Fischer segue com cavalo por peão. Ele ainda pensou, ele variou um pouquinho, mas é porque não tem jeito. Eu vou ter que jogar rei G1 de novo e ele vai me dar cheque de novo. Dito e feito, rei G1. E aqui o Bobby Fischer segue com cavalinho E2. Nesse momento, o Donald Bernie deve dar aquele sorrisinho, né? O moleque me conseguiu um empate, né? Parabéns, esse menino de 13 anos aí provavelmente vai ser um bom jogador. Fazer o quê? Vai empatar agora. O Bobby Fischer segue com o cavalo C3. Ele joga aqui o rei G1. E o Donald Bernie tá certo de que o Bobby Fischer agora vai ficar repetindo aqui o lance. Afinal de contas, ele tá sem a dama. Nada disso, galera. Bobby Fischer segue com o lance peão por bispo, galera, atacando aqui a dama. Uau, não é possível isso. E deixando aqui aliás, o cavalo aqui tá protegido. Atacando a dama e deixando aqui a torre atacada, né? Então aqui o Bobby Fischer vai conseguir bastante material. Essa torre não tá jogando, o rei tá acuado, tem tema de mate na fileira do fundo. Notem tudo que o Bobby Fischer percebeu. Nessa altura, o Donald Bernie já está um pouco assustado, segue com dama B4 e o Bobby Fischer não tem pressa nenhuma, porque tudo bem, cavalo por torre poderia ser um bom lance até, deixando aqui o bispo, a partida vai embora. Vantagem aqui para as pretas, mas o Fischer, galera, vai para o melhor lance da posição, torre em A4 primeiro. Olha a cooperação aqui absoluta entre as peças, esse lance defende o bispo, ataca a dama e continua mantendo a torre atacada. A partida seguiu com dama por peão e agora sim o Bobby Fischer fala, passa essa torre pra cá, eu não quero perder nada de material, eu quero que a minha vantagem seja enorme. O Donald Bernie nessa altura joga um H3, ele já tá esperando já tá olhando aqui em volta, assim, torcendo pra não ter ninguém olhando, né, passando vergonha com aquele menino de 13 anos, né, sério ali jogando, né, e fala, caramba, tomara que não esteja ninguém vendo. Bobby Fischer segue com torre por A2, tranquilamente, e agora rei H2 abrindo um ataque descoberto para cima do cavalo, e o Fischer captura ainda mais um peão. É muito material indo embora. E mais uma vez, as peças muito bem protegidas. A partida segue com torre em 1. Finalmente o Donald Bernie conseguiu trazer uma peça para o jogo. E aqui ele pensa, eu vou trocar um pouquinho de peça.
porque vai amenizar esse monte de peça do Bobby Fischer, que tá vindo pra cima de mim. E aqui temos trocas, torre toma, dama D8 aqui. Aqui nesse momento o Donald Byrne acho que deve fazer esse lance, dar um sorrisinho, cheque. E fica olhando com aquele sorrisinho, porque na partida o negócio tá ruim, quem sabe no psicológico ele consegue assustar o garoto. Bobby Fischer, olha sério, segue com bispo em F8. E aqui o Byrne tem que recuperar material, segue com cavalo por E1. Fischer segue com bispo D5, notem tudo protegido. A dama ficou com menos espaço. O peão protege o bispo eternamente. Existe já um ataque aqui em G2. O Fischer continua apontando as suas armas. Cavalo vem para F3 e agora cavalo em E4, dando suporte para a casa de D6. Tudo bem, em algum momento você vai poder jogar isso. Agora não pode. O bispo está cravado, mas as peças estão bem colocadas. A torre também ganhou mais atividade. E aqui dama B8 foi jogado, colocando pressão no peão e também dominando a diagonal de casas escuras. Bobby Fischer segue com B5. Olha que beleza, cara. Olha que beleza. Todas as peças estão protegidas. Todas! Donald Byrne segue com H4, H5. Fica quieto. H5 passa a vez de novo, fala o que você vai fazer. Basicamente H5 coloca essa questão para o adversário, fala o que você vai fazer, cara. Não me vem com H4, H5, não. H5 paralisa tudo. Cavalo em E5 foi jogado e agora rei G7, galera. Aqui tá protegido. O bispo agora ganhou mobilidade. Bispo D6 é uma ameaça direta. E por isso o rei G1 foi jogado. Bobby Fischer poderia até mesmo jogar um bispo D6 aqui. Já vai tocar o gongo, já vai tocar o sino. As pretas estão atacando. Mas o Fischer se lembra de que o objetivo do xadrez é dar checkmate o mais rápido possível. Bispo C5 com cheque. Olha o rei para onde vai parando agora. Rei G1, cavalo G3 com cheque. O rei tá cortado. Não tem mais uma outra casa. Só sobrou aqui a casa de E1. Bispo B4 com cheque. O cavalo e a torre agora estão tirando aqui a casa de fuga. O rei tem que vir para a casa de D1. Mas agora bispo B3 aqui com cheque. O rei não consegue mais vir para nenhuma casa. Ele é empurrado, é escorraçado. Bobby Fischer segue com o cavalo em E2. O rei já não tem mais nenhuma outra casa senão aqui esta casa. Bob joga com cavalo C3 aqui com cheque, rei C1 é forçado. E agora o rei já não tem realmente nenhuma casa, basta simplesmente este cheque, que é checkmate, meus amigos. Que bela partida! Uma partida que entra para a história do xadrez como o jogo do século, galera. 13 anos de idade, Bobby Fischer mostrando ao mundo toda a sua genialidade contra um dos melhores jogadores que tinham na época dos Estados Unidos, né? Vamos dar uma olhada na precisão aqui da partida, porque foram muitos lances brilhantes. Então a gente fica curioso, acho que uns 3 ou 4 vai dar aqui, ou mais, vamos ver. 3 lances, 97.4. Vocês entendem agora o que é essa playlist? O que é uma partida imortal de xadrez, né? Realmente vale a pena a gente revisitar esses clássicos, né, essas imortais do xadrez. Cavalo em A4, para mim esse aqui é um quadro. Cavalo por C3, eu gosto, claro, um lance brilhante, mas bispo em E6 para mim é o segundo lance aqui com a dama atacada, né? Esse lance aqui eu acho que dá outro quadro também. Agora tudo na mesma partida, é muito quadro para uma partida só, né? Que partida absurda. É isso, galera. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!